Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, povos indígenas dos Campos Gerais. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Alessandro Chagas Silva, que é geógrafo e também guia de turismo. Alessandro, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite, estamos aí para esse bate-papo aí. Nós não aprendemos, infelizmente, em nossas escolas, muito sobre os povos indígenas do Brasil como um todo. Sim. E acho que essa é uma falha que vem sendo consertada nesses últimos 10 anos por parte do Ministério da Educação, das Secretarias de Estado de Educação e das Secretarias Municipais também. Mas falta um conhecimento mais profundo dos verdadeiros habitantes dessa terra. Não que nós não sejamos, todos nós somos brasileiros, mas é óbvio que os povos indígenas estavam aqui há muito mais tempo. E eu gostaria que você falasse sobre os povos indígenas da nossa região. E, de acordo com os arqueólogos, em que momento, pelo menos até voltando na linha do tempo, né, nós conseguimos identificar a presença de seres humanos aqui nessa região do Paraná, no Centro-Sul. Nós tivemos grandes nações indígenas passando por aqui, mas que nações eram essas? E em que período do tempo elas se encontram? Nós poderíamos começar com a primeira delas, que foi descoberta, claro, óbvio, pelos arqueólogos? Sim, então tenho para falar assim que muito antes da chegada dos descobridores, do tropeirismo, que é um marco aqui na nossa região, a gente tem esses indígenas, né, que habitavam aqui a região muito antes dos tropeiros, enfim. Então a gente tem essas 3 levas de indígenas pré-históricos, podemos chamar assim, que habitavam a nossa região aqui no Paraná. A gente tem relatos, estudos de arqueólogos, como você falou, pela Cláudia Parelada, Inês Parelada, do Museu Paranaense em Curitiba, responsável pelo Museu Paranaense. E ela fez estudos com datação do carbono 14 e chegou a níveis, com o resto de fogueira, chegou a níveis até 8.000 anos antes do presente, datados por carbono 14, certo? Na região de Piraí. Os estudos agora com as novas tecnologias estão avançando de uma maneira fenomenal, assim, de novas descobertas, de sítios que já foram cadastrados, estão sendo recadastrados, feitos novos estudos em cima desses sítios com essas novas tecnologias. Então tem muita coisa sendo descoberta de novo, novamente, além de, né, já tinha sido descoberto, cadastrado, mas feito esse relevantamento, digamos assim, recadastramento de sítios com arte rupestre na nossa região. Referente aos indígenas, a gente tem essas tradições, como eu falei. A mais antiga é denominada tradição Umbu ou Humaitá. Umbu ou Humaitá. Elas são mais antigas, eram basicamente tradições, pequenos grupos, caçadores e coletores, que percorriam toda a nossa região aí à procura de caça, né? E usavam esses abrigos, que é rico a nossa região aqui em abrigos sobre rocha, né? Lapas ou abrigos sobre rocha. O arenito, a geologia da nossa região propicia isso. E nesses abrigos eles usavam para pernoitar, para se proteger de intempéries, se estabelecer em pequenos intervalos de tempo. A gente tem essa primeira leva de indígenas, então, Umbu Humaitá. Umbu ou Humaitá. Humaitá. Ele se distingue um pouco pelo fato do estilo de material lítico. Então, esses primeiros grupos caçadores e coletores, eles tinham uma infinidade e uma grande indústria lítica. Sabiam muito bem manusear a rocha, lascar para fazer seus artefatos, para poder caçar, poder manusear a carne, né? Enfim. Então, essa é a primeira leva. Daí a gente já tem uma segunda leva, também eram caçadores e coletores, mas já eram grupos maiores, né, algum aldeamento, grupo maior, e já usavam esses locais, ficavam em épocas sazonalmente, em épocas propícias do ano. Porque eles já sabiam que o que diferenciava eles dessa tradição mais antiga era o advento da cerâmica, bem incipiente, uma cerâmica bem rudimentar, mas eles já sabiam que queimando o barro eles obteriam cerâmica, já poderiam fazer vasilhames para armazenar alimentos, né? Enfim. Então essa segunda leva data entre 5, 7.000 anos até 3.000 anos, essa segunda leva, essa chamada de Itararé, ou Itararé Taquara ou Itararé Casa de Pedra. É comum chamar essa nomenclatura, né?
E daí, por último, a gente tem a tradição Tupi-Guarani, né? Mas os primórdios, não o Tupi-Guarani atual que a gente tem hoje, né? Os primórdios, que também se destacavam pelo advento da cerâmica, só que essa cerâmica já estava mais estilizada, digamos assim. Eles já praticavam, confeccionavam urnas mortuárias para enterrar seus entes nessas grandes urnas cerâmicas, que é o que a gente encontra. Existem no CEPA, que é o Centro de Estudo de Pesquisa Arqueológica em Curitiba, lá na Federal. No Museu Paranaense você vai encontrar também esses vasilhames, tanto para armazenar alimento como para enterrar seus entes queridos. Então a gente tem essas 3 levas de indígenas até chegar ao Tupi-Guarani atual, digamos assim, né? Bom, então me deixa só recapitular e você me corrige se eu estiver errado, certo. Tá? Então vamos ver se eu fui um bom aluno. Né? Então a tradição mais antiga, com mais de 8.000 anos, é Umbu ou Humaitá. Humaitá. Depois disso, de 7.000 anos até 3.000 anos, Itararé Casa Grande ou Itararé Casa de Pedra? Ou Itararé Taquara. Não, Itararé Taquara ou Itararé Casa de Pedra. Então, já fui reprovado aí, já errei. E Itararé Casa de Pedra ou Itararé Taquara. Taquara, perfeito. Nesse intervalo de tempo de 7.000 anos atrás até 3.000 anos atrás. Sim. E nos últimos 3.000 anos nós tivemos então a nação Tupi-Guarani presente aqui, é isso? E daí já é o contato com os grandes descobridores, né, com os europeus que chegavam para fazer as grandes descobertas aí na região. Já tem esse contato que é a última leva Tupi-Guarani. E esses indígenas, os Tupis-Guaranis, eles tinham aldeias fixas ou também eram nômades, iam de um lugar para outro, que nem a geração mais antiga? Eu acredito que os primórdios, teriam grandes aldeamentos, não grandes aldeamentos, mas eu acredito que também eles teriam esse deslocamento sazonal, né? Sazonal de acordo com cada região. Mas digamos, contemporaneamente, eles foram se estabelecendo em grandes aldeias, né, e ocupando certas regiões do nosso estado aí. Então, dentro do estado do Paraná, pelo que eu posso entender, o povo Tupi-Guarani dominou praticamente tudo. O estado do Paraná, isso inclui a região dos Campos Gerais? Sim, exatamente. Nesses últimos 3.000 anos? Sim, exatamente. Do grande tronco linguístico G, né, os Caigangue, Xokleng, Bituruna, tem uma infinidade de clãs, né, de fases desses indígenas da história. São várias tribos, então? São várias tribos. Aqui na nossa região, especificamente de Ponta Grossa, Piraí do Sul, Ventania, quais eram as tribos? Fala-se bastante dos Caigangues, né? Dos Caigangues, dos Xokleng, dos Chetás, mais da região do Paraná. Uhum. E como era o dia a dia desses povos? Eles eram pacíficos, brigavam entre si? Eu acredito que deveria ter algum, né? Atrito por território, Atrito, né? Por território, por melhor local de caça, de subsistência, né? Acredito que possa ter isso. O meu trabalho, basicamente, eu estudo sítios com arte rupestre. As representações que eles deixavam, né? Além porque os sítios arqueológicos que a gente tem na região, a grande maioria é sítio com arte rupestre, mas a gente tem sítios com afloramento, com resquícios de cerâmica, de material lítico. Então, a arqueologia nossa é muito rica na região, muito, muito rica, e já tem muito estudo, e cada vez esse estudo está avançando mais e tem se descoberto muita coisa bem interessante. Então, a princípio eram caçadores e coletores, e a gente já vai falar de arte rupestre no bloco seguinte, mas eu gostaria que você nos ajudasse com o seguinte. Pelo que eles deixaram de traços dentro da arte rupestre, eles caçavam principalmente pequenos mamíferos, como cervos, por exemplo, cervos? Sim, sim. A gente tem, para a arte rupestre também, a gente divide em 2 tradições aqui no Paraná. A tradição geométrica, como o próprio nome já diz, são traços, pontilhados, círculos, e a tradição planalto, que é exclusivamente representada por animais. Grandes cenas de animais, a grande riqueza de aves, aviformes também, e acredito-se, pelo que a gente tem representado nas rochas, né, o que deveria estar que eles caçavam no hábito alimentar dele eram os cervídeos da região. A gente tem muita representação de cervídeos e aves. E existem estudos dos primeiros, porque assim, a gente tem essa datação aqui no Paraná, mas na Serra da Capivara, lá no Piauí, onde tem o Parque Nacional Serra da Capivara, tombado pela Unesco, onde tem a Nieder Guidon, que é a arqueóloga responsável, né? Ela chegou a níveis de camadas lá, datadas por carbono 14, de 35 mil anos. Então, só que estou lá no Piauí, mas
por que aqui no Paraná, de repente, não existiu povos tão antigos assim também, né? Uhum. Perfeito. Então, Uma tradição muito o rica. gancho era esse, que esses povos primitivos, tem alguns relatos que eles viveram com a megafauna da época também, que é os antigos, né, a preguiça gigante, mas esses povos de 35 mil anos para trás, entende? Perfeito. Os povos da nossa região, esses povos que você descreveu agora nesse bloco, com a gente aqui, esses já, obviamente, não conviveram com a megafauna, mas tinham, então, o hábito de coletar frutas e caçar ou pescar também. Sim, sim. Pescavam muito também. Pescavam também. Mas caçavam pequenos mamíferos, como a gente falou, como, por exemplo, tatus, os veados, os cervos. Cervos, bastante. Tem bastante representação de emas, né? Que na nossa região aqui existia, né? Emas de grande porte, que a gente não vê hoje em dia. Então, esse acredito que seria o hábito alimentar carnívoro deles na época, né? Perfeito. E qual era a expectativa de vida deles? Pois olha, por algumas pesquisas que a gente correlata, não era muito longa não. Acho que média de 30, 40 anos, não passava muito disso, porque imagina na época, né, vivendo no couro, no pelo, e você proteger de grandes animais, né, a vegetação da época era diferente e toda... Então a expectativa de vida não era longa, na casa dos 40 anos. Na casa dos 40 anos. Muito bem, Alessandro, eu gostaria que você ficasse comigo aqui no estúdio um pouquinho mais para a gente falar sobre o teu projeto, o Arqueotrekking. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.